Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. A carta que João escreveu ao Senhor Jesus, falando aqui à igreja de Pérgamo. Ele nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, diz isso. Quando o Senhor Jesus fala de espada aguda, de 2 fios, ele fala do quê? Está escrito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então essa espada aqui é o que? A palavra de Deus. Aquele que tem essa espada, que penetra, que divide, é quem está falando aqui. Olha o que ele diz no versículo 13. Eu conheço as tuas obras, em outras palavras, eu sei o que vocês estão fazendo, tanto de bom, tanto de mal. E onde habitas? Quer dizer, agora está falando do quê? Do lugar em que essa igreja se encontra, onde está o trono de Satanás. Então, quer dizer, essa igreja aqui, a igreja de Pérgamo, ela estava localizada onde estava o trono de Satanás. E não é essa a realidade de cada um de nós, né? Nós estamos onde está o trono do diabo, porque estamos no reino desse mundo. Nós ainda não estamos no reino dos céus. Estamos no reino desse mundo. Fisicamente falando, estamos no reino desse mundo. Então o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja aqui que ele sabe o que eles estão fazendo. Ele sabe onde eles estão também. Ele tem consciência do lugar em que eles estão, que é um lugar onde está o trono de Satanás. Certamente um templo de adoração ao Deus pagão, ou a deusa pagã. Do mesmo modo que o Senhor Jesus, ele sabe o lugar em que essa igreja estava, ele sabe o lugar em que cada um de nós estamos, ou não sabe. Ele sabe qual que é a nossa realidade, ele sabe as pessoas que estão à nossa volta, ele sabe qual é o meio que nós estamos inseridos, ele sabe. E o fato de que ele sabe, significa que ele está ciente das dificuldades que são enfrentadas ali. Então ele quis deixar claro para essa igreja: eu sei o que vocês estão fazendo e eu sei onde vocês estão. Ele disse: eu sei onde habitas, eu sei onde você está. Onde está o trono de Satanás? Quer dizer, eu sei que você está no mesmo lugar que está o trono de Satanás. Então, quer dizer, eu sei por aquilo que você está passando, porque você está no mesmo lugar onde está o trono de Satanás. Imagine, para uma igreja estar no mesmo lugar onde está o trono de Satanás. Se nós formos levar para o dia de hoje, essa igreja representa a nós. O trono de Satanás representa essas pessoas desse mundo que vivem na prática do pecado, porque ali na vida delas o Satanás, ele reina. Ele reina ali. Então imagine, 2 pessoas diferentes. Uma é a igreja, a outra é o trono de Satanás, né? Vamos usar essa alegoria aqui. Imagine as 2 no mesmo ambiente. O Senhor Jesus está dizendo aqui que ele sabe o lugar em que nós estamos. E ele sabe que no lugar em que nós estamos está também o trono de Satanás. Quantos tronos Satanás não tem nesse mundo? Quantos tronos? Só usando a alegoria que fizemos agora há pouco. Em cada vida onde a vontade do diabo é feita, é o trono dele. É o trono dele. Cada pessoa que vive na prática do pecado é o quê? É o trono do diabo, porque ali o diabo reina. Então o Senhor Jesus falou que sabe onde nós estamos, e ele sabe que onde nós estamos tem o trono de Satanás. Por quê? Porque ali tem alguém que serve, que faz a vontade do diabo. E se nós olharmos para esse mundo, o que mais tem é o quê? É o trono de Satanás. O que mais tem são pessoas que fazem a vontade do diabo. E em meio a toda essa bagunça, toda essa sujeira, está quem?
está a igreja ali, que somos quem? Que somos nós, que escolhemos nos sujeitar, nos submeter a Deus. Em meio a toda essa bagunça, em meio a toda essa sujeira, está a igreja ali. O Senhor Jesus, ele disse, eu sei disso. Eu sei que você está ali em meio ao trono de Satanás. Eu sei que você está nesse lugar. Então ele sabe das dificuldades, das adversidades, dos desafios. Porque é como falamos. Imagine você estar em um lugar rodeado de pessoas que não querem a mesma coisa que você. Imagine se você está num lugar onde as pessoas estão indo numa direção contrária a você. Vai acabar se chocando. Vai ter um momento que vai acabar se chocando. Vai ter um momento que isso vai acontecer. Porque nós não estamos falando de pessoas que querem a mesma coisa, estamos falando de pessoas que querem coisas diferentes. Então vai acabar, ou melhor dizendo, vai acabar havendo conflitos. Vai acabar havendo conflitos. Perseguições, provocações, zombaria. Não é o que acontece? Você está lá vivendo a sua fé e a pessoa começa a zombar você, a pessoa começa a falar mal de você, a pessoa começa a provocar você. Não é o que acontece nesse mundo? Não é o que acontece? O Senhor Jesus, ele disse, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que isso está acontecendo. Então ele está ciente que no mesmo lugar que está a igreja, que somos nós, está também o trono de Satanás, que é o quê? Que é aqueles que fazem a vontade do diabo. E ele continua dizendo aqui, mas retens o meu nome. Olha só. Apesar da pessoa estar ali, em meio ao trono de Satanás, a igreja, né, está ali, ela mantém o quê? Ela mantém o nome do Senhor Jesus, quer dizer, ela não negou a fé. Ela mantém a fé. Ela não se deixou levar, se deixou se influenciar por aquilo que está à sua volta. Porque a coisa mais comum de acontecer é a pessoa de Deus ser inserida no meio diabólico, podemos dizer logo assim, que são de pessoas incrédulas, e ela acaba fazendo o quê? E ela acaba virando a cabeça, e ela acaba se contaminando, e ela acaba se sujando. Mas temos são exemplos disso, de pessoas que eram de Deus, que serviam a Deus, e quando foram inseridas em um meio que não era luz, que era as trevas, o que aconteceu? Elas se tornaram trevas também. Mas você vê que nessa igreja aqui foi diferente. Que apesar de ela habitar, ela morar, ela está no mesmo lugar onde estava o trono de Satanás, ela manteve a fé. Ela manteve a fé. E o Senhor Jesus disse aqui, mas retens o meu nome. Quer dizer, o que é reter? É você, é manter. Reter é você manter uma coisa com você. É você não deixar aquilo escapar. Isso é reter. E é isso que essa igreja estava fazendo. Ela estava mantendo ali o nome do Senhor Jesus. E ele continua dizendo assim, e não negaste a minha fé. Quer dizer, você não negou a fé que vem de mim, porque existe a fé desse mundo, que é a fé errada, e existe a fé que vem de Deus, que é a fé certa. A fé desse mundo é uma fé cega, é uma fé errada na pessoa certa, ou às vezes uma fé certa na pessoa errada. Essa é a fé desse mundo. Mas o Senhor Jesus falou aqui, e não negaste a minha fé, a fé que vem de mim. A igreja não estava negando a fé que vem dele. Eles não negaram a fé. Detalhe, mesmo no meio que estavam inseridos, que era o quê? Onde estava o trono de Satanás. Você imagina a guerra que essa igreja não passava. Você imagina a luta que essa igreja não passava. Está inserido no lugar onde estava o Satanás ali, o trono de Satanás. Você imagina.
Você imagina? É como exemplo que temos a pessoa de Deus em meio a pessoas mundanas. Você imagina a guerra que não é? Você imagina a luta que não é? Você imagina o conflito que não é? Você imagina? Hoje, então, nem se fala. Porque aí a pessoa ouve falar disso, ouve falar daquilo, ouve falar daquilo outro, e a pessoa tem que viver, digamos assim, uma bolha. Ela tem que viver se separando daquilo, ela tem que viver se protegendo daquilo. Imagine a dificuldade que não é você fazer isso. Você manter suas vestes limpas em meio à sujeira, em meio à lama. Imagina o quão difícil não é fazer isso. Tanto é que poucos conseguem. A maioria, infelizmente, acaba se contaminando, acaba se perdendo. Mas o Senhor Jesus falou que essa igreja aqui reteve o seu nome, reteve, e não negou a fé. Então, quer dizer, apesar das dificuldades, ela manteve ou ela reteve o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, ela não trocou por outros deuses, ela não trocou por outros supostos deuses que não são deuses, e ela manteve a fé. Quer dizer, ela manteve a certeza ali. Mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, onde mora Satanás. Então, quer dizer, vocês reteram o meu nome e não negaram a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morta entre vós, onde mora Satanás. Então, quer dizer, olha em que nível chegou a perseguição. Então você vê que esses cristãos, essa igreja aqui, estava sendo perseguida. E alguém foi morto. Ele diz aqui, mesmo nos dias de Antipas. Então, quer dizer, foram dias. Dias. Não foi um dia, foram dias em que essa igreja certamente foi assolada. E esse homem, Antipas, ele foi morto entre eles. Entre eles. Então, quer dizer, eles viram esse homem morrer. Essa igreja viu esse homem, que talvez fosse o pastor, fosse o líder da igreja. Eles viram acontecer o que com ele? Eles viram ele ser morto. Diante do que? Dos seus olhos. Apesar disso, como ele mesmo disse, eles não negaram a fé e reteram ali o nome do Senhor Jesus. Apesar daquilo que viram. Né? Porque às vezes a pessoa vê o quê? Ela vê uma injustiça, ela vê uma perseguição, ela vê algo acontecer, ela faz o que? Ela desanima. Ela enfraquece, ela esmorece por aquilo que ela viu. Mas olha o que essa igreja viu. Ela viu seu pastor, digamos assim, ou seu líder ser morto diante dos seus próprios olhos. Mas ainda assim elas permaneceram. Isso é o quê? Isso é fé. Elas permaneceram fiéis, elas permaneceram firmes, elas permaneceram na fé, apesar daquilo que elas viram. Porque você tem que entender uma coisa, o diabo ele vai trabalhar com aquilo que nós vemos, não com aquilo que nós não vemos, ele vai trabalhar com aquilo que nós vemos. Então eles viram o pastor, o líder, não sei, ser morto por aqueles servos do diabo. O que esse tipo de situação, que tipo de sentimento esse tipo de situação traz? Sentimento de revolta, de indignação. Porque nessa hora, o ser humano quer o quê? O ser humano quer justiça, o ser humano quer fazer alguma coisa, porque eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam apenas servindo a Deus e acontece uma coisa dessa. Mas aí, eles não fizeram nada disso. Eles retiveram o nome do Senhor Jesus e se mantiveram na fé. Qual tem sido a sua atitude diante daquilo que você vê? Às vezes você vê uma injustiça, você vê uma perseguição, você vê uma situação difícil, você vê falar mal da igreja que você frequenta, você vê isso, você vê aquilo outro.
E talvez a sua reação é abandonar a fé, é dar as costas para Deus, é se entregar ao erro, é se entregar à vida errada. Qual tem sido a sua reação diante daquilo que você vê? Porque, como falamos e repetimos, o diabo ele vai usar aquilo que você está vendo. Para quê? Para te enfraquecer. Porque a fé é a certeza de uma coisa que você não vê. Essas pessoas aqui, elas não negaram a fé por quê? Porque apesar daquilo que elas viram, elas continuaram crendo. Elas continuaram confiando em Deus. Por isso elas não negaram a fé. Mas quando a pessoa se deixa levar por aquilo que ela está vendo, ela faz o que? Ela nega a fé. Ela nega a fé porque a fé é certeza de algo que você não vê. Então, quando você vê algo, você deixa de crer por causa daquilo que você viu, você está negando a fé. Você está negando a fé. Não adianta a pessoa dizer que tem fé se ela nega a fé. Não adianta. Então, essa igreja, apesar daquilo que viu, manteve o quê? A fé manteve a certeza. Não, Deus, Ele está com a gente. Deus, Ele vai nos honrar. Quem morreu foi quem? Foi Antipas, foi morto. O Senhor Jesus chama ele do quê? Minha testemunha fiel. Olha só a forma como o Senhor Jesus o chama. Minha testemunha fiel. Primeira palavra aqui, minha. Minha. Quer dizer, está falando que era dele. Esse homem foi morto. Certamente uma morte cruel e dolorosa, porque ele foi morto não por pessoas boazinhas. Foi morto por pessoas cruéis, pessoas que serviam ao diabo, pessoas que queriam usá-lo como exemplo para acabar com aquela igreja. Mas o Senhor Jesus chamou de mim. Quer dizer, era dele. Era dele. Era dele. E o segundo aqui, testemunha. Como falamos um tempo atrás, o Espírito Santo ele vem sobre nós, como o próprio Senhor Jesus falou, para que nós venhamos ser testemunha. É para isso que o Espírito Santo vem. E se a pessoa não é testemunha, então o Espírito Santo não veio. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Você vai ser minha testemunha quando você receber o Espírito Santo. Mas se isso não acontece, é porque não recebeu o Espírito Santo. Ou se acontecer e deixou de acontecer, é porque deixou o Espírito se apagar. E isso é algo que a própria pessoa faz, não é algo que Deus faz. Então você vê que ele chama ele de minha testemunha. Quer dizer, ele falava de mim. Ele levava a minha palavra até as pessoas. Ele me levava até as pessoas. Era isso que esse homem fazia. Ele era de Deus. E alguém que levava a palavra de Deus. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Minha testemunha. Testemunhava de mim. Falava de mim. Levava a minha palavra. Não é à toa que esse homem foi morto. Por quê? Porque ele era uma testemunha do Senhor Jesus. Ele era uma testemunha verdadeira do Senhor Jesus. Você sabe qual que é o maior problema? O maior problema? Que as pessoas não querem levar o Senhor Jesus até as pessoas por causa disso. Por causa das dificuldades que elas vão enfrentar. Elas não querem fazer isso exatamente por causa das dificuldades. Elas sabem que elas vão enfrentar dificuldades. Elas sabem que vão enfrentar desafios. Elas sabem que vão enfrentar adversidade por causa disso. Por causa de levar a palavra de outras pessoas. E elas não querem essa dificuldade. Elas não querem essa adversidade. Elas não querem. É mais fácil viver a minha vida tranquila, numa boa, ali no meu canto. É mais fácil. A pessoa não quer essa dificuldade. Mas ela não é testemunha de Deus. A testemunha, ela leva a palavra de Deus. Assim como esse homem certamente fazia. E porque ele fazia isso, ele foi o quê? Ele foi morto. Por aquilo que ele fazia para Deus. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele diz aqui, minha testemunha fiel. Testemunha fiel.
fiel. Lembra quando ele falou, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Não basta só ser servo. E um bom servo, um servo que serve realmente. Não um servo inútil que só faz aquilo que os outros mandam. Mas tem que ser um servo fiel. O que é esse fiel? Permanece. Então o Senhor Jesus chama esse homem de minha testemunha fiel. Imagina você ouvir isso do Senhor Jesus. Você ouvir dele que você é uma testemunha fiel. Você ouvir dele que você é. Você ouvir ele dizer assim sobre você, minha testemunha fiel. Imagine você ouvir isso dele. Esse homem ouviu isso. Mas porque ele era uma testemunha fiel do Senhor Jesus, olha o que fizeram com ele. Mataram ele. Mataram ele. Os servos do diabo mataram o servo de Deus. No meio dos cristãos, no meio da igreja, entre as pessoas da igreja. Certamente para colocar medo, para assustar eles. Mas ainda assim esse povo, ele não negou a fé e não deixou de seguir o Senhor Jesus. No versículo 14, o Senhor Jesus ele coloca aqui: mas tenho umas poucas coisas contra ti. Falamos só, ele começou só falando bem, mas aí, apesar de tudo aquilo, das tantas coisas boas, havia problemas. Vamos ver o que acontece aqui. E tens aí aos que seguem a doutrina de Balaão. Ou seja, haviam pessoas naquela igreja que não eram de Deus. No meio, infiltrados. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Nem todo mundo que está na igreja é de quem? É de Deus. Sempre vai ter os que não são. Sempre vai ter. Só que o problema é a pessoa se deixar levar por isso. Estava falando com o senhor certa vez e ele falou que não vai mais na igreja porque aconteceu uma certa situação. E isso me faz lembrar da história do céu. O diabo ele se rebelou onde? No céu. Mas o céu deixou de ser céu por causa do exemplo do diabo? Não. Ele conseguiu arrastar até essa parte. Mas o céu continua sendo céu. Então se você vê algum mau exemplo, não é para você seguir. É para você não seguir. Se você vê alguém fazendo coisas que não deveria, não é para você olhar para essa pessoa, é para você ignorar essa pessoa. É para você ignorar essa pessoa. Não achar que, tá vendo? Não tem nada de Deus nesse lugar. Não dá para julgar o lugar por causa de uma pessoa. É como uma loja. Você vai lá na loja e você é mal atendido por uma pessoa que está querendo ser mandada embora da loja. Mas não dá para você julgar a loja pelo atendimento daquela pessoa. É claro que muitas pessoas fazem isso, julgam a loja pelo atendimento de uma pessoa. Mas não dá para você agir dessa forma. Então você não tem que olhar para quem está mal. Você tem que olhar para Deus. É para Ele que você tem que olhar. Ele falou, olhai para mim e sereis salvos. Ponto. Se você olhar para Ele, você vai ser salvo. Se você ficar olhando para os outros, você vai acabar se perdendo. Mas continuando aqui, ele diz que ensinava a Balaca por tropeços diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então havia pessoas no meio dessa igreja que estavam fazendo as outras tropeçar. E não é o que acontece hoje também? É claro, é como falamos, você não tem que julgar a igreja por causa de uma pessoa ou outra pessoa.
Tem que olhar para Deus. Às vezes a pessoa fala, não vou na igreja porque aconteceu isso. Mas você está buscando o quê? Se a pessoa deixa a presença de Deus por causa do homem, isso mostra que ela estava servindo o homem e não a Deus. Isso mostra que ela estava atrás do homem e não atrás de Deus. Isso mostra que ela estava olhando para o homem e não para Deus. Quando nós vamos buscar Deus, nós não ficamos olhando para o homem. A pessoa pode fazer o que ela quiser, a vida é dela. Ela pode ser pastor, pode ser o que for. Mas ainda assim ela continua tendo livre-arbítrio. E ela pode fazer coisas erradas, mas que culpa Deus tem? Às vezes a pessoa feriu você, às vezes a pessoa machucou você, mas que culpa Deus tem nisso? Às vezes a pessoa te fez errar, mas que culpa Deus tem nisso? Você vê que haviam pessoas aqui que estavam colocando tropeço no meio da igreja. Mas eu devo olhar para isso ou eu devo olhar para Deus? A quem eu estou buscando? Para quem eu estou olhando? Então você não tem que olhar para quem está. Tem pessoas dentro da igreja que estão colocando tropeço. Estão levando outros a tropeçar. Dentro da igreja. Mas aí, essa pessoa vai dar conta diante de quem? Diante de Deus. Diante de Deus. Deus não vai julgar no coletivo, Deus vai julgar no individual. Ele vai julgar no individual. Não dá para você dizer que errou por causa que o fulano, eu errei por causa. Não. É como o exemplo que aconteceu certa vez, eu lembro até hoje. Teve um obreiro da igreja que falou pro meu irmão que não tem problema beber de vez em quando e tal. Aí foi lá, meu irmão bebeu, foi parar no hospital. Quer dizer, pessoas que colocam um tropeço. Pessoas que levam outros a tropeçar. Tome cuidado com essas pessoas. Se alguém vem falar para você algo que não está de acordo com a palavra de Deus, sai fora. Sai fora. É um conselho, é uma direção. Sai fora, sai de perto. Essa pessoa não está bem. Tudo aquilo que falarem para você, você tem que ver se está de acordo com aquilo que está escrito. Ah, mas o fulano faz problema dele. Eu não vou fazer uma coisa porque os outros estão falando. Está escrito? Está escrito isso? Não está escrito. Deixa fazer. A alma é dele, a alma não é minha. Se o outro quiser tropeçar, o problema é dele. Eu sei de mim. Você vê, já vi pessoas falando palavrão, já vi pessoas fazendo isso, já vi pessoas... O problema é dela. Eu tenho responsabilidade pela minha alma. Deus não vai julgar pelo coletivo, ele vai julgar pelo individual. Eu não vou fazer uma coisa errada só porque o outro está fazendo. Não vou. Tem pessoas levando outras pessoas a tropeçarem. Por quê? Porque a pessoa está olhando para ela. A pessoa está dando atenção para ela. A pessoa está dando tela para ela. Se você está perto de alguém que não está bem, o que você tem que fazer? Que você vê que não está bem, o que você tem que fazer? Você tem que sair fora. Você tem que se afastar. Porque daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Aqui no meio dessa igreja que estava tão bem, o Senhor Jesus falou aqui no começo, tinha pessoas que estavam fazendo isso. Quer dizer, a laranja podre, né? Aqueles que estavam tentando atrapalhar o progresso, o avanço da igreja. E sempre tem, sempre vai ter. Mas aí, nós não temos que primeiro olhar para essas pessoas e nem dar atenção para as pessoas. Nós não temos que olhar para elas, nós temos que orar por elas. Não olhar, mas orar por elas. E não se deixar levar por elas. Porque elas estão tentando levar outras pessoas aqui a tropeçar. A tropeçar. A se perder. Como esse homem aqui, esse tal de Balaão, fazia com o povo de Israel. Levava o povo a tropeçar. Levando o povo a comer coisa sacrificada e a viver na fornicação. Então tome cuidado. Tome cuidado. Não vá dando atenção não precisa devolver o dízimo, não. Não precisa fazer isso aqui, não precisa fazer aquilo. Não dê atenção a isso, não. Vá de acordo com a palavra. Se está na palavra, meu amigo, não é o fulano, não é essa pessoa que vai julgar você, não. É a palavra de Deus. Você vai ser julgado pela palavra. Você vai ser julgado pela palavra. E não pela palavra do fulano, mas a palavra de Deus. Então você tem que dar atenção à palavra de Deus, não à palavra de ninguém. Pode fazer isso, pode. Não dê atenção a essas palavras. Vá
na palavra. Por isso é importante, muito importante você ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Mas, claro, você tem que ler e entender. Não adianta você ler e não entender nada. Tem que procurar entender. Mas se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Então você precisa ler a Bíblia. Porque aí você não vai sair fazendo aquilo que vocês estão falando por aí. Porque aí às vezes vai aparecer alguém e vai dizer, faça isso aqui e você vai ser salvo. Faça isso aqui. Ah, não, você não precisa fazer isso não. Mas espera aí, está escrito aqui. Está escrito aqui. Como não? Está escrito aqui. É por isso que você precisa ler a Bíblia. E não dar ouvidos à voz dessas pessoas, né? Que elas estavam causando problemas aqui dentro dessa igreja. Levando as pessoas a tropeçarem. A igreja estava indo bem, mas por causa desses, havia aqueles que estavam tropeçando. Então tome cuidado. Tome cuidado. Tem que tomar cuidado até onde? Até dentro da igreja. Até dentro da igreja. A gente vê maus exemplos dentro da igreja. Mas isso não significa que a igreja não presta. Isso significa que a igreja é um lugar onde tem pessoas. E nem todas as pessoas são de Deus. Nem todas as pessoas estão querendo a mesma coisa. Tem pessoas que estão ali, infelizmente, usadas pelo mal para fazer os outros tropeçar. Mas nós não temos que olhar para essas pessoas. Nós temos que orar por elas e não dar atenção às suas palavras. É isso que nós temos que fazer. Preservar nossa alma. É isso que nós temos que fazer. Durante essa caminhada, eu já tive várias experiências com pessoas desse tipo. E é por isso que eu tenho uma coisa dentro de mim. O meu relacionamento com as pessoas tem um limite. Sabe qual que é esse limite? O meu relacionamento com Deus. Começou a tocar no meu relacionamento com Deus, acabou o relacionamento com essa pessoa. Acabou. Sem sentimento. Começou a tocar no relacionamento com Deus, eu vi que aquela pessoa está falando algo que não é de Deus, cortou. Porque é melhor tirar do que ser tirado. É melhor. É melhor arrancar um olho e entrar no céu sem esse olho do que entrar no inferno com ele. Então não deve haver sentimento. Se você está perto de alguém que está te fazendo mal, se você está perto de alguém que está levando você a tropeçar, alguém que está dentro da igreja está levando você a tropeçar, essa pessoa não é de Deus. Então você tem que sair fora. Você tem que sair de perto o quanto antes, para que não aconteça com você como tem acontecido com muitos. Né? Eu já vi casos de pessoas que eram de Deus, mas porque estavam perto de pessoas que não eram, e às vezes até tinham um título dentro da igreja, acabaram se perdendo. Então, tome cuidado, é a sua alma, é a sua alma. Estou falando isso pela sua alma. Tome cuidado. Mas continuando aqui, versículo 15. E também tens aos que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual aqui eu odeio. Então você vê que havia pessoas pregando outra coisa que não era aquilo que estava escrito. Dentro de onde? Da mesma igreja em que se pregava a palavra de Deus, tinha pessoas falando outras coisas, tinha pessoas falando outras línguas. E essas pessoas estavam conseguindo ganhar os membros daquela igreja. O Senhor Jesus está escrevendo essa carta a quem? Ao anjo da igreja. Para que o anjo da igreja tire, vendo essas pessoas, ele faça o quê? Ele remova essas pessoas. Ele não permita mais com que essas pessoas estejam presentes aonde? Dentro daquela igreja. Porque elas vão acabar corrompendo. As podres vão acabar corrompendo as boas. Não é o que acontece? Cedo ou tarde acontece da podre que está ali acabar. Então é melhor tirar podre. É melhor tirar podre para poder salvar as boas. É melhor tirar. Para não perder as boas, tira podre. Né? Não vale a pena perder uma laranja que está boa por causa de várias que estão boas por causa de uma que está podre. E ele continua dizendo no versículo 16:
Portanto, arrepende-te. Olha só, ele pediu pro anjo da igreja fazer o quê? Se arrepender. Porque apesar de tudo aquilo que estava fazendo de bom, estava permitindo coisas ruins ali dentro. Estava permitindo pessoas levarem o povo a se desviar, a tropeçar. Então você vê, uma coisa não compensa a outra, uma coisa não justifica a outra. Não justifica, uma coisa não compensa nem justifica a outra. Não justifica. Porque às vezes a pessoa acha que pelas coisas boas que ela faz, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo. Como se a palavra de Deus fosse, como se Deus fosse como a lei, por exemplo, do Brasil. A pessoa procura brechas na lei para poder fazer coisas erradas. Não é. Deus não é assim não. Deus vê tudo. Deus vê tudo. E nada passa despercebido aos seus olhos. É o que está escrito. Ele vê tudo, absolutamente tudo. Então o Senhor Jesus falou: arrepende-te, pois se não venho a ti imediatamente e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor Jesus pediu para se arrepender. E se não houvesse arrependimento, ele viria imediatamente a este que ele estava pedindo para se arrepender. Deus, ele pede para se arrepender. E ele dá o tempo para se arrepender. Como ele disse à igreja de Tiatira, ele dá o tempo para se arrepender. Mas se não há arrependimento, ele vem imediatamente. E aí, a atitude vai ser outra. A princípio ele dá oportunidade. Depois da oportunidade vem o juízo para aquele que desprezou a oportunidade. Mas você vê que o juízo não vem sem ter vindo antes o quê? A oportunidade. Mas se a pessoa despreza a oportunidade, então só vai restar para ela o juízo. Se você despreza a misericórdia, vai sobrar o juízo. Ele está dizendo: se arrepende, muda, para de fazer isso. Se a pessoa continuar fazendo, ela vai ter que lidar com o juízo, com a ira de Deus. Deus não quer a ira. Ele quer a misericórdia. Ele falou: misericórdia quero. Eu quero a misericórdia, não a ira. Mas a pessoa rejeita a misericórdia, então sobra só a ira. Ela rejeita o cálice da misericórdia, sobra só o cálice da ira. A pessoa escolhe. E ele continua dizendo: e pelejarei contra eles com a espada de minha boca. Qual que é a espada que está na boca dele? A palavra. A palavra. Ele vai usar o que contra essas pessoas que estavam tentando enganar? A palavra. A palavra. Que é a espada de dois gumes que divide. A mesma palavra que ele coloca aqui no começo. Aquele que tem a espada aguda de dois fios. Diz. Ele vai usar essa palavra para pelejar contra essas pessoas. Eu pergunto: será que ele vai perder ou vai vencer essa guerra? Tem algo mais poderoso nessa vida do que a palavra de Deus? Não existe. Então ali, essas pessoas que enganam vão ser derrotadas. Mas antes, deu oportunidade para quê? Se arrepender. Mudar. Caso não aconteça, ele vai vir com a espada que é a palavra e vai pelejar contra essas pessoas. E elas certamente não prevalecerão contra ele. Foi dada a oportunidade, foi dada a chance para se arrepender. Se não acontecer arrependimento, aí ele vai vir com a palavra. Como falamos, primeiro a misericórdia, depois o juízo. Depois o juízo, primeiro a misericórdia. Depois o juízo, primeira oportunidade,
e depois o juízo. Então Deus está primeiro dando para você a oportunidade de você se consertar, de você se reconciliar, de você mudar. Mas se não houver atitude da sua parte, então aí vem o juiz. Ele continua dizendo, o Senhor Jesus, no versículo 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o homem que está dizendo isso aqui. É o Espírito, é Deus que está falando. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca sobre a qual está escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Então ele diz aqui que ao que vencer, falamos isso por tantas vezes, né? Você vê que ele falou que é pelejar contra essas pessoas com a espada da sua boca. Se nós não lutamos contra o pecado, nós vamos acabar lutando contra Deus. Será que nós vamos acabar lutando contra a palavra de Deus? E será que na luta contra a palavra de Deus nós vamos prevalecer? Não. A palavra de Deus diz que os maus não resistirão ao juízo. Eles não se erguerão no juízo. Então ninguém vai prevalecer contra a palavra de Deus. Então a melhor coisa, a melhor atitude, a melhor decisão a se tomar é se curvar diante de Deus. É se curvar diante da palavra de Deus. É lutar contra o pecado. Ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer o pecado. Ao que vencer a si mesmo. Ao que vencer o diabo. Ao que vencer o mundo. Ao que vencer. Então não haverá recompensa sem luta, sem batalha, sem peleja. Porque ele diz, ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. O povo de Israel comeu do maná físico, mas o Senhor Jesus promete outro maná, que é o maná espiritual. E lhe darei uma pedrinha branca, sobre a qual está escrito um nome novo. Quer dizer, ele vai dar uma pedrinha branca e o que? Um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Há uma recompensa. Há algo esperando, aguardando aquelas pessoas que vencerem. Vencerem o pecado, vencerem o mundo, vencerem a si mesma. Ou eu vou lutar contra essas coisas, ou eu vou lutar contra a palavra de Deus. Mas contra a palavra de Deus eu posso resistir à palavra de Deus aqui, mas eu serei derrotado por ela no dia do juízo. Eu serei derrotado por ela no dia do juízo. Então a melhor coisa, como falamos e repetimos, é se curvar diante da palavra. Porque se eu me curvo diante da palavra, eu me curvo diante de Deus. O que é se curvar diante da palavra? É obedecer o que ele está falando aqui. É obedecer, é se arrepender. É não dar ouvidos àquelas pessoas que colocam tropeços, mas manter a fé, mas ser fiel. Como esse homem que foi morto aqui, Antipas, que era uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Ao que vencer, eu darei de comer o maná escondido. Se você quer essa recompensa eterna, você vai lutar. Você vai sacrificar, você vai renunciar, você vai abrir mão. Dia após dia, até o último dia, para que você tenha uma eternidade com Deus.